Aquela câmera ali não tinha, né? Instagram aí. Esse aqui do podcast é o podcast da Depois do Sim, do Luan Zanol e da Mari. Ah, sei quem é. Ele viajou comigo de 15 anos pra Disney. Quem que é ele? Luan Zanol. Luan Zanol. O que ele tem? Ele tá lá no Rio Grande do Sul agora. Ele é maromba, não é? Maromba. Ele era dono do Atacadão do suplemento. Estamos ao vivo. O quê? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Solta o palmas. Vamos lá. Ah lá, Best ao vivo. E a câmera tá em mim. E aí, galera, sejam bem-vindos à live do Intercamp Inglaterra e França 2025 da Best Intercâmbio. E eu fiquei incumbido de apresentar essa live hoje. Estou muito honrado de estar aqui com a galera da Best e as amigas Amanda. Olá. Tudo bem? Tudo bem. E Laura. Hello. Tudo jóia, galera? Eu quero falar hello também, hello. Hello. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Como tudo vocês ótimo. estão? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Muito feliz, na verdade. Por quê? Porque o Intercamp, camps dá uma alegria, né? Que da hora. E aí essa live é pra gente falar sobre esse Intercamp. A gente vai bater um papo muito legal aqui sobre intercâmbio no geral, né? Pra galera que tá chegando agora também, que tá conhecendo. Se aproximar mais desse tema, né? Saber mais desse tema. E eu tenho muita dúvida, muitas curiosidades. Muita vontade de fazer também. Já propus os meus serviços aí de videomaker para cobrir, fazer a cobertura, né, audiovisual dessas viagens, sem nenhum interesse, apenas profissional, é lógico. Mas é isso. Então vamos dar início aqui, porque a galera deve estar querendo ouvir também. E aí, antes da gente começar, eu quero que vocês me falem um pouquinho sobre a Best. Cara, quem é a Best? O que é a Best, afinal? Quem começa? Vai, Laurita. Eu começo um pouquinho aqui. Bom, a Best Intercâmbios... Chega um pouquinho mais pertinho. A Best está completando 17 anos, 15 anos, na verdade, 15 anos em Cuiabá, mas, na verdade, a Best já existe há uns 30 anos na figura do Valeriano Martins, que é o nosso CEO. Que está aqui, ó. Não está querendo aparecer, não, mas está aqui. Super tímido, atrás das câmeras. Diretor. Não é um lugar que ele fica muito confortável, ele fica melhor na frente das câmeras. Mas, enfim, há 30 anos, Valeriano começou com essa cultura de trazer o intercâmbio para os alunos dele. Ele tinha uma escola de idiomas, né, no interior de Mato Grosso. E, na verdade, o que a gente acaba concluindo é que há 30 anos a história do intercâmbio começou mais forte no interior de Mato Grosso do que na própria capital. É mesmo? Porque ele começou a levar os grupos de alunos, né, a moçada naquela época, e tudo resultou hoje na Best, que hoje é o que é uma agência de destaque, não só na região centro-oeste, em Mato Grosso, como no Brasil, e por que não dizer no mundo, quando a gente viaja, né? As pessoas já sabem. Você é da Best Intercâmbio? Nossa, Best! A gente fala, sim, você conhece sim. Eu falo, meu Deus, do outro lado do mundo. E as pessoas sabem quem é, como é. É muito interessante. Porque pelo que eu entendi, tem escolas no mundo inteiro que recebem intercambistas. Da Best, programas. Exatamente. Não só da Best, mas de todo lugar, né? Claro. Mas a Best é muito forte no relacionamento com essas escolas, né? Muito. No relacionamento. Eu me comunico muito com as escolas, com as pessoas, os representantes. Então, quando a gente se conhece, ela... Ai, Amanda, você é da Best! Que legal, cara. Que finalmente... Que bom te conhecer, enfim, é muito legal, muito legal. Essa troca que a gente tem diretamente, porque é isso que eu falo que é o diferencial da Best, que a gente tem a troca direta com a escola. Então, qualquer situação que precisa ser resolvida é direto, a gente vai ali na raiz, né? Então, é muito mais fácil a comunicação com as escolas, para auxílio do aluno, ajudar o aluno que está lá, o aluno que está embarcando, né? Então, eu falo que a gente tem esse diferencial, que não é reportar para um lugar e aí depois esperar uma resposta. Não, a gente vai direto e fala direto. E a gente tem esse relacionamento por causa disso. Tem um bom relacionamento, um ótimo relacionamento com todas as escolas. Que legal, que da hora. E eu queria um pouquinho conhecer melhor vocês, né? Saber quem são vocês. E a audiência também precisa saber quem são vocês. Então começa, Amanda, a se apresentar. Bom, meu nome é Amanda Parruca. Eu sou ex-intercambista. A gente fala que quem é intercambista nunca é ex, né? É intercambista. Então, eu sou intercambista da Best. Eu fui lá 10 anos atrás fazer o meu high school e eu fiz com a Best. E
eu falo que outros motivos, assim, é a segurança que a Best dá. Acho que também por esse contato direto com as escolas. Então, quando eu cheguei, a minha mãe tinha aquela de quase uma filha ali única. Não é filha única, mas eu morava em casa, só eu. E ela falava, minha filha, você vai morar sozinha? Não, com uma família que eu não conheço. E quando a gente chegou na Best, assim, toda a dúvida que ela tinha foi sanada. E ela falou, não, você vai fazer aqui. Aí eu falei, que bom, então. Então, a gente foi quando eu conheci o Valeriano. E então, você conheceu o Valeriano através do intercâmbio? Através do intercâmbio. Então, foi quando eu conheci a Best, foi onde eu fiz o meu intercâmbio. Eu fiquei 1 ano em Tampa, na Flórida, fiz o meu high school lá. E logo que eu voltei, o meu inglês, assim, saiu de 0 e foi para 100. Que legal. E quando eu voltei, o Valeriano tinha visto as minhas notas e como eu tinha me destacado no meu intercâmbio. Ele falou, Amanda, você não quer fazer parte do time da Best? Eu falei, óbvio, claro que eu quero. E desde então começou a minha história com a Best, que começou ali fazendo o que eu faço hoje, sendo operacional. E assim, eu adoro trabalhar na Best, eu adoro ajudar os alunos a passar pela mesma experiência que eu passei, que para mim, eu falo, foi um divisor de águas. Eu falo que hoje em dia você precisa ter o inglês e eu aperfeiçoei muito o meu, então eu dou graças a Deus a Best que me ajudou a proporcionar, né, essa experiência maravilhosa. E aí eu não podia sair daqui e continuei. Que legal. Então, você foi com quantos anos? Eu fui com 15, 16 anos. 15, 16 anos. Sua primeira experiência de trabalho já foi com a Best? Foi minha experiência. Assim, eu voltei dando umas aulinhas, né, de inglês, mas de trabalho mesmo foi com a Best. E tem quanto tempo que você está na Best? Vai fazer quase 10 anos. Deus, cara, que legal. Isso. Foi, assim, durante esse processo, eu fiz intercâmbio em Vancouver, no Canadá, eu fiz alguns outros intercâmbios, que é também algo que a gente fala que é diferente da Best, porque todo mundo lá na Best tem uma experiência de intercâmbio. Todo mundo faz um intercâmbio ou conhece os lugares onde a gente trabalha, onde a gente vende. Então, eu já fui para alguns lugares e eu tenho propriedade para falar de várias coisas. Então, é muito interessante quando o aluno vem, a gente tem como falar como é aquele lugar, daquele jeito, né? Então, é muito interessante porque chega alguém, eu quero ir para Vancouver. Eu já fui, então eu conheço, legal, eu consigo falar e eu consigo ajudar o aluno em qualquer dúvida que ele tenha, enfim. E é uma das experiências que eu tive, então, com a Best, né? Que a Best me proporcionou, conhecer outros lugares. Quantos países você já foi? Olha, eu não fui para tantos países assim, mas eu conheci alguns países, os países que eu conheci, eu fui em alguns lugares, né? Estados Unidos, o Canadá, foram os países que eu já fui, mas aí eu conheci Vancouver, Toronto, Nova York, Tampa, Orlando, Miami, enfim, alguns lugares ali. Quantos intercâmbios você já fez? Contando sendo group leader, talvez uns 5 ou 6 intercâmbios. Caramba, meu. E aí, quero conhecer um pouquinho da Laura. Laura Santiago, né? Cara, gosto tanto do seu nome. Seu nome é bonito, hein? Bonito, hein? Obrigada. Chega bem pertinho. Olha, eu sou um pouquinho mais velha do que a minha coleguinha, Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas isso que ela falou é muito importante, a importância de falar inglês. Então, nos anos 70, os meus pais viram essa importância e me colocaram para começar a estudar inglês. Então, com 14 anos, foi a minha primeira experiência de intercâmbio, de viajar pelos Estados Unidos e estudando. E depois, quando eu voltei, chegou a época do vestibular e a grande maioria não sabe o que vai fazer. Então, eu resolvi fazer letras. Às vezes, um pouco assustador, porque, de repente, eu até acho que meus pais pensavam, de repente, ela tem tanta oportunidade e ela vai fazer letras, mas eu sempre gostei de gente. Eu sempre gostei de adolescente, aquela turminha naquela faixa de 11 a 17 anos, que são, antigamente a gente falava, alguns são aborrecentes, para mim eles nunca foram. Então, eu sempre gostei desse público e comecei a trabalhar com esse público, comecei a dar aula antes de entrar na universidade. Então, por isso, fiz um curso de letras, né? Virei professora de inglês, dei aula em várias escolas de Cuiabá, cursos de idiomas, e depois fiz outros intercâmbios
E um dia virei coordenadora de curso de idiomas, comecei a levar grupos para Disney. Cuiabá, durante muitos anos, tinha essa cultura de aviões irem lotados, inclusive Nossa. a Amanda Inclusive, eu fez tive essa experiência, foi minha primeira experiência. Um avião lotado. Nossa, Lotado. saía avião fretado daqui. Quando eu fui, foram Caramba. mais de 100 adolescentes. Mas era uma experiência de turismo. Ficava 2 semanas, 3 semanas, Orlando, Miami. Então eu levei muitos grupos, porque fui professora de inglês do proprietário de uma agência. Então ele me convidou e eu comecei a levar grupos para Flórida, Nova York, Washington. E depois eu virei franqueada. Eu trouxe uma franquia de idiomas para Cuiabá, tive essa franquia durante 20 anos e através dela, um amigo em comum me apresentou para o Valeriano já com a Best em Cuiabá. Que legal. 2014. Então, meus alunos começaram a fazer grupos, participar dos grupos da Best. O primeiro grupo da Best em Cuiabá eu levei como group leader, que foi o Summer Camp Califórnia, e que este ano eu volto dia 1º de julho para o mesmo lugar, né, com o Summer Camp Califórnia. E aí, depois de um tempo, começamos a trocar figurinhas e entrei para a equipe da Best, né? Que legal, então, na verdade, eu trabalho com o Valeriano desde 2014. Esse ano a gente completou 10 anos de amizade, parceria. De parceria, mas dentro da Best desde 2018. E trabalhando principalmente com os camps, né? Levando grupos, vários grupos já levei para vários países. E você gosta de viajar? Demais, estou sempre de mala pronta. Só um pouquinho. Pergunta quantos países ela já foi. Então, isso que eu ia perguntar. Quantos países você conhece? Uns 32. Meu Deus. Por aí. Só por 30 aí. mais. Eu achei. Acho que uns 32. Eu acho que, eu não posso falar, mas esse ano, se tudo correr bem, acho que, se tudo correr bem nos próximos meses, final do ano eu completo 35 países. Meu Deus, Laura. 35. Mas, claro, viajando pela Best, viajando de férias, viajando a trabalho, porque é muito engraçado. A turma vê, a gente vai entrar agora falando de camp, a turma vê a gente falar, ai, me leva com você. Parece que um winter camp, um summer camp é só passeio, né? Que a gente está assim, só na farra. E não, é muito trabalho, responsabilidade, né? Muita né? responsabilidade. Muita. E é isso. Cara, que legal. E vocês conhecem todos os programas que vocês vendem, praticamente vocês conhecem? Os lugares, os países? Sim. Cara, uma coisa muito importante, além da gente visitar... Puxa seu microfone só traz o microfone para mais além pertinho. Da gente visitar as escolas, todos esses lugares para a gente oferecer para o cliente com propriedade, as escolas convidam a gente. Então, isso é muito legal. Ano passado, por exemplo, nós fomos a única agência da América do Sul a ser convidado para um fan tour, que no caso eu fui, visitando escolas internacionais, Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, Suíça. Então, era um grupo de 15, sendo que da América do Sul toda... Só foi a Best. Só era eu representando a Best, Caramba. entendeu? E isso acontece com frequência. Porque é aquilo que a Amanda falou no início. É muito, aquece o coração da gente quando a gente chega num lugar e eles falam assim, oh, Best. Valeriano. Só vamos fazer um negócio? Puxa aquele café ali pra essa moça aqui, que ela tá doida pra tomar meu café. E o café da Ark é muito especial, hein, galera? Quem quiser vir aqui ter uma experiência com café especial. Thank you. Joia. Que legal, gente. Eu fico... Contamos um pouco de quem somos nós. Né? Agora eu tenho algumas dúvidas. Vou perguntar para vocês. Se eu fosse perguntar para vocês, intercâmbio. Intercâmbio eu sei que é meio que uma viagem, uma troca de experiências, uma troca de cultura. Quando eu era pequeno, eu tive uma experiência de ver alguns intercambistas que viajavam pelo Rotary. Então, por exemplo, na casa de alguns amigos, não sei se era, acho que era Rotary, né, na época. Rotary Lions, talvez, né? E aí, alguns amigos recebiam alguns intercambistas ou eles também iam para a casa de alguns intercambistas e passavam ali as férias e tudo mais. Então, eu conheci alguns americanos, já conheci, acho que japonês e tal, na época de criança. É a mesma coisa ainda hoje? Não, é engraçado quando as pessoas vêm falar para mim, você fez intercâmbio, então sua mãe recebeu alguém de outro país aqui? Eu falei, não, existem modalidades, tipos diferentes de intercâmbio, programas diferentes. Então, hoje, a Best não trabalha com esse programa de vai um e volta um, né? Não tem essa necessidade. É só o programa que sai daqui, vai estudar fora em outro país. E o objetivo é estudar? O objetivo principal é o estudo. Então, a gente sempre fala, a nossa viagem...
camps, por exemplo. Tem passeios? Tem. Mas o principal e o foco é ter o estudo. Então, é ter o inglês. Como a gente falou, o foco... Eu estudo no inglês. Eu estudo Este é no inglês, né? Quando, por exemplo, o programa que eu fiz, que é o High School, você vai estudar inglês, mas a gente fala que é a consequência, porque você é mais a ter a experiência no geral. Você vai estudar geografia, matemática, história, ciências, tudo em inglês. Então, acaba que você adquire o inglês e você tem um inglês muito melhor depois disso. Mas é quase que a gente fala consequência. O inglês no intercâmbio, assim, é consequência, porque é a experiência de vida, é a experiência de viver num país diferente, numa cultura diferente, com pessoas completamente diferentes. Então, quando a gente manda adolescente, é o nosso slogan, né? Volte diferente. Porque você vai experimentar e você vai experienciar tanta coisa que não tem como você voltar igual. Não vai voltar igual. E o inglês é uma consequência. Você vai voltar com o inglês. Agora, as outras coisas que vai vir na bagagem é totalmente diferente. Porque é uma experiência em que um adolescente, né, vamos dizer assim, com que idade que eles vão? A maioria, nos programas de vocês? 14, 15, 16, 17. O programa de Winter Camp, ele é de 12 a 17 anos. Nossa. O Winter Camp, janeiro, que é inverno. Summer Camp, julho, porque é verão. Isso que eu ia perguntar. O pra que entender. é? Beleza. O que é high school? High School é o programa de ensino médio. Então, você faz uma parte do seu ensino médio fora, ou se você quiser, faz o ensino médio inteiro, né? Mas é você fazer uma parte dele fora em outro país. Então, você pode escolher Inglaterra, você pode escolher Canadá, Estados Unidos, enfim, alguns países. Austrália, Nova Zelândia. Então, e nós temos alunos na Austrália e Nova Zelândia, inclusive. Eu fiz nos Estados Unidos, mas a gente tem muitos alunos indo para o Canadá, para a Inglaterra. Há um tempo atrás, os Estados Unidos tinha muita procura. Hoje em dia, a gente já tem outros lugares onde os estudantes querem ir, que gostam, ou ouviram alunos que foram com a gente, né? E falam, meu amigo foi para tal lugar, então eu quero ir para esse lugar, porque é legal. Então, a gente acaba separando em vários países diferentes. E o high school é um leque, né, de opções, porque tem o high school público, tem o high school privado, tem o high school público morando com família, tem o high school escolas particulares, o privado morando com família ou morando nas escolas, que são os internatos particulares, entendeu? Então, tem países como Estados Unidos e o Canadá que o ano letivo começa em setembro. É diferente do nosso. Começa em setembro, termina em junho. Austrália e Nova Zelândia, o ano letivo começa em janeiro e termina em novembro. Mas, independente disso, quem vai para os Estados Unidos e o Canadá, que é a grande maioria, eles nunca perdem. Isso é muito importante falar para os pais, que às vezes os pais falam, mas eles vão e quando voltar perde, como é que fica? Não, nunca perde. O Ministério da Educação, o nosso MEC, tem parceria já com esses países. Que legal. Convalida os seus estudos. Convalida os estudos, eles têm que fazer matérias obrigatórias para convalidar, então é tudo muito tranquilo. Que da hora. Mas o test drive começa sempre em um camp. Então, a gente sempre incentiva aos pais, quando eles têm 12, 13, 14 anos, é muito legal se eles tiverem a primeira experiência de viajar com a gente por 3 semanas para um camp. Tá, então o high school já é ensino médio. É já o que vai a gente lá fala que é de longa duração, longa né? duração. Ele é um pouco mais. E aí mais os camps, winter camp, inverno, summer camp, verão, só muda mais ou menos a época do ano. Exatamente. Mas é basicamente. E sempre saindo com a gente. O camp vem do quê? É um acampamento? Exatamente. Eles vão ficar dentro em barraco ou não? Como que é? Não. nome. É um acampamento de luxo. É um acampamento de luxo. Eles vão Mas ficar, fica o que onde que lá? acontece? Fica onde lá? Julho, Summer Camp, as universidades em junho, julho e agosto no hemisfério norte estão todas em férias. Então, os universitários desocupam os apartamentos deles e aí as escolas internacionais montam polos que funcionam durante essa época. Dentro das universidades. Então, na verdade, a gente vai agora, dia 1º de julho, eu vou para Califórnia, a Amanda vai para Dublin, para Irlanda. A gente vai ficar dentro da universidade, né? E aí, eles também estão lá, achando que vivem na universidade. Olha só. Exatamente. Acordam, tomam café, fazem as refeições, tem aulas lá, fazem os passeios. Em janeiro, a gente não fica em universidade, porque as universidades estão com aulas regulares. Então, a gente fica em residência estudantil, que é o caso desse Winter Camp, que a gente está indo para uma escola que tem a própria residência estudantil dela. Entendeu? Caramba, que legal, cara. Sim.
Agora, o que é importante, E aí é menos... a gente gosta que os nossos intercambistas fiquem juntos. Então, quando a gente vai, os nossos camps, eles ficam todos hospedados no mesmo local. Isso. Tá? Então, e com quem? Com outros intercambistas de outros países da mesma faixa etária. Então, De outros isso que é legal. países? Claro. A Que gente legal. vai com a nossa delegação BEST. Então, vai ter alguém da Argentina, alguém da Polônia, Itália, Coreia do Sul. E o que que eles têm que experiência, fazer? cara. Falar inglês. Isso que é o legal. E a diferença também dos nossos camps é que os nossos camps, a gente vai num grupo. Então, é um grupo onde é acompanhado por uma group leader, ou Laura, ou eu, uma professora. Então você vai acompanhado? Isso. Os camps sempre têm um acompanhamento. Quando é o nosso camp, o grupo, né, sai com uma teacher, que a gente fala daqui, que é uma group leader que sai daqui. Agora, o high school, outros programas, eles são individuais. Então, o aluno vai individual, ele não sai com um grupo, não sai com uma group leader, né, alguém para auxiliar. É realmente, preparei aqui para eu executar no high school, indo sozinho e tendo a minha independência. Então, começa de levinho com a gente ali, para depois ir para o high school. Né? A maioria, eu posso falar que 50% ou mais, assim, das pessoas que fazem summer camp fazem high school ou fazem outros programas. Que legal, hein, cara? E aí, entendi a diferença, high school, intercamp. E o que mais a BEST tem no portfólio? Tem curso de idiomas. O que é curso de idiomas? Quando o adolescente, a partir de 15, 16 anos, ele não quer nem fazer camp, nem quer fazer um high school, mas ele quer estudar, por exemplo, 5 semanas, 6 semanas, só inglês. Entendeu? Ele vai embarcar, nós vamos fazer toda a preparação, toda a orientação, ele vai embarcar sozinho, porque ele escolheu que ele quer estudar 8 semanas em Oxford, na Inglaterra. Então, a gente monta formata o programa, ele vai embarcar, vai chegar no aeroporto, vai estar lá o transfer da escola esperando por ele, vai levá-lo na host family, para ele ficar, ele vai conviver com a família, né, durante aquelas 7, 8 semanas que ele escolheu. E esse curso de idiomas é a partir de 15, 16 anos até 20, 30, 40, 50. Nós já tivemos aluna de 70 anos, Meu 75 Deus, que legal, anos. cara. E não só inglês. Aí o curso de idiomas é a partir de 2 semanas, você escolhe o destino, a gente formata para você e você escolhe o idioma. A gente tem francês no Canadá, na França, alemão na Alemanha, italiano na Itália toda. A gente mandou um aluno este ano, foi sensacional, 5 semanas no Japão. Né? Ah, eu vi o vídeo desse. Ele estudou em Kyoto, adorou. Ano passado... Ele foi para estudar idioma, então, ele foi japonês? estudar japonês no Japão. Caramba, por quê? Porque ele já fala inglês fluente. E ele sempre teve paixão desde pequeno pela cultura japonesa, total, entendeu? Essas coisas de mangá, desenhos, que legal, comida, cara. tudo. Então, ele achou que fosse tão difícil, e é super legal o depoimento dele, que ele fala, eu nunca pensei que fosse tão rápido, tão fácil, a BEST fez tudo pra mim, e ele foi super feliz. Que da hora, que Curtiu massa. demais, ficou com uma família japonesa, o casal, né? com as crianças, quer dizer, praticou muito mais japonês fora de sala de aula também com a família. Né? E os camps, eles são, na verdade, a junção do programa de inglês com os passeios e as atividades. É que, como a Laura falou, os programas de inglês individuais, eles são de 15, 16 anos para cima. E o camp tem a oportunidade daqueles mais novinhos, de 13, 12, né, 14, fazerem o curso de inglês fora, porém com um grupo, porque aí ele pode ir e ficar na escola. Então, ele é a junção dos dois programas, né? Que legal. E tem mais programas? Tem. A gente também tem programas específicos. Por exemplo, inglês para a área médica, medical English, inglês para a área de aviação, inglês para a área de business, famoso business English. Só que aí já são cursos para quem já tem pelo menos um nível que a gente fala de upper intermediate. Ele tem que ter um nível intermediário avançado. Né? Ele não pode chegar, eu quero fazer o medical English, porque ele já tem que ter essa bagagem Mas de como inglês. que é inglês voltado para mim? Por que é isso? Vocabulário médico. vocabulário para quem vai da fazer aviação. medicina, ou para quem já está fazendo? Ou está fazendo, ou quer fazer. Pilotos, quem está preparando para ser piloto, quem quer no mundo dos negócios, terminologia. Direito, tem o law. Tem o law, entendeu? E temos também escolas hoje maravilhosas, principalmente na Inglaterra, que são escolas que a gente até já falou sobre isso aqui, quando ele quer, por exemplo, ele quer fazer medicina, então ele vai e faz 2 semanas
intensivas, mas não é só do inglês para medicina. Ele acaba vendo um pouco de anatomia, medicina de emergência, tudo em inglês com professores. Uma preparação ali. Com professores de Oxford, da universidade, em Cambridge. Muito legal. Então, tem vários. Tem na área de psicologia, medicina, na área do direito internacional, o que mais? Engenharia, na área de marketing. Muita coisa. Quero fazer isso aí de marketing. Na área de robótica. Essa área de coding aí. Nossa, é muito vasto. Mas esses aí já tem que ter um nível intermediário avançado. Entendi. Mas é isso, que muita legal. coisa. É muita coisa, hein? Legal. E aí? Agora vamos seguir. O que vocês acham da gente falar do Winter Camp, então, legal, Inglaterra e França? Tem muita gente que a galera tá curiosa para falar desse aí. Sim. Muito. Então vamos para ele. Vamos falar um pouquinho de Inglaterra e França, então. O que as pessoas que vão fazer o Intercamp Inglaterra e França 2025 vão encontrar? Em 2025. 2025. O que acontece? Primeiro a gente tem que explicar como é que vai funcionar. São 3 semanas. A primeira e a segunda semana, o grupo vai ficar numa cidade linda, que está a cerca de 2 horas de Londres, chamada Bournemouth. É muito importante falar por que nós escolhemos essa cidade. Primeiro que é uma cidade linda, de médio porte, super hospitaleira. Como é que é o nome? Bournemouth. Bournemouth. E é uma cidade que tem um histórico com o Valeriano, porque ele, durante muitos anos, começou em Tangará da Serra, principalmente. Ele morava lá, então ele levou muita gente da cidade e da região para lá, para Bournemouth, várias vezes, vários grupos, vários anos, e só caso de sucesso. Então, tem muito tempo já que a gente não leva grupo para lá, porque aí expandiram as opções de escolas, de cidades, e a gente começou a fazer em outros países também, né? Mas, então, a gente decidiu fazer lá, porque é uma cidade muito gostosa, e porque tem essa escola que chama ETC, e que ele levou durante muitos anos para essa escola, são amigos dele, inclusive os proprietários. Foi uma escola fundada em 1989, a gente fala que em inglês fala que é uma family run business, né? Porque começou com uma família. A família começou uma escola pequenininha e hoje eles têm um complexo de 4 prédios, Nossa. Inclusive com a própria residência estudantil deles, com restaurante, biblioteca, sala de computação, mais de 40 salas de aula, tudo no que começou com uma salinha pequenininha, um negócio de família. Muito bem localizada no centro da cidade, né? A gente vai no inverno, se a gente fosse no verão, pretendemos futuramente, considerada a cidade com praias mais bonitas do país, na Inglaterra. Nossa. Então, a gente vai ficar lá 2 semanas, tá? E aí a Amanda vai falar também os lugares que a gente vai passear por lá. A gente vai para Stonehenge, que pedras lá? As pedras, as famosas pedras, né? E a gente também vai para Oxford, né, Laura? Então, vamos, durante essas 2 semanas... Oxford é... Uma cidade. Uma cidade. 45 minutos de Londres. Pertinho, ali. Então, O que tem de bom lá? Oxford é uma cidade muito conhecida pela universidade, né? Exatamente. Então, muitos adolescentes querem ir para entender como que fica ali a universidade, porque a universidade é muito renomada e famosa no mundo inteiro, né? Então... Porque uma coisa muito engraçada, só aqui falando da universidade, é que as pessoas pensam que quando chegam em Oxford ou em Cambridge, vão encontrar um campus, como é a USP, o FMT, e não, existem vários campos na cidade toda. Muito interessante isso. Que legal. Espalhados. E campus, assim, antigo. É um campus Clássicos, antigo, né? clássico, exatamente. Igual de filme. Exato. A qualquer momento, o Rei Arthur aparece ali. É linda. Cidades medievais, cidades com muita história. A Inglaterra é história demais. E esses são durante as 2 semanas. Fora, né, que nós teremos ali a programação depois das 2 semanas, né? Então, durante as 2 semanas, fora que a gente vai visitar ali a região perto de Bournemouth, né? Algumas atividades que a gente vai fazer ali, conhecendo Bournemouth, mas conheceremos esses 2 lugares, assim, fora, né? Que Stonehenge e Oxford. Né? E aí, muito importante falar que quem viaja estuda. Então, eles vão ter, durante essas 2 semanas, aulas todas as manhãs de segunda a sexta. Então, eles terão 15 horas aula por semana. Então, eles vão fazer um curso de 30 horas presenciais em sala de aula e no final da segunda semana eles recebem o certificado. Que legal. E quando a gente fala 30 horas, eu acho que as pessoas elas não conseguem compreender a quantidade de horas que é.
Se você faz um curso aqui de 6 meses, vai ser em torno de 40 horas. Então, você está fazendo um intensivão de 30 horas num semestre que você junta ali em 2 semanas. Então, além dele praticar o inglês no dia a dia. Então, ele está praticando o inglês no dia a dia e ainda tendo esse intensivão de estudos de inglês ali, que equivale a quase um semestre de inglês aqui numa escola. Então, Caramba, é muito legal. Outro ponto importante, ao mesmo tempo que eles estão juntos, o nosso grupo, eles estão misturados. Porque quando chega, eles vão ter que fazer teste, chegando lá, vai fazer teste escrito, teste oral. Então, eu não sei nada de inglês, não tem problema, você vai entrar no nível de iniciante, porque todo mundo naquela turma é iniciante como você, entendeu? Então, intermediário até o avançado, tem todos os níveis. Então, durante 2 semanas... É isso aí, e a gente tá lá com eles. Tá lá junto. A gente só não está com eles quando eles estão em aula e na hora de dormir. Lembrando que na hora de dormir, eles dormem com a turma do grupo. E os quartos são compartilhados na residência estudantil. Então, 3 meninas, 4 meninos, mas na verdade a gente vai saber como vai ser essa divisão mais para o final do ano, quando a gente já tiver com o grupo configurado. Por enquanto eu não sei se vão ser 18 meninas e 12 meninos. Entendi. Né? Então, quando a gente tiver o grupo configurado, é que a gente sabe a divisão. E o que é muito legal, o que pode acontecer, pode ocorrer, é de um aluno ficar com um aluno da Sérvia, um aluno... né, da Itália, e a gente acha bem interessante, porque aí vai praticar o inglês mesmo, ele vai ter ali, não tem como ele falar o português, então ele vai no dia a dia ali conversar e tudo em inglês. Mas vai do zero mesmo no inglês? Pode ir? Pode do zero. Tem muita gente que a gente leva... que só tem a turma que tem inglês do colégio. É muito legal, porque tem gente que vai e não curtia o inglês, e depois que chega lá e que vê que a grande maioria hoje está falando inglês... cada vez mais cedo, aí eles ficam espertos. E aí, quando eles voltam, eles pedem para entrar em curso de inglês. Porque eles só vão conseguir se comunicar com os outros ali naquela língua. Então, eles percebem realmente a importância dela, né? E se eles querem pedir qualquer coisa, senão, né... Tem que pedir uma água, pedir alguma coisa. Passa fome, passa sede, se não falar, né? Tudo em inglês. Aí o instinto de sobrevivência entra em ação. Às vezes, em um desesperado, Amanda, me ajuda a pedir. Eu vou falar, eu vou ficar do seu lado, mas quem vai pedir é você, quem vai treinar é você. E aí eles treinam. Aí na segunda vez eu falo, você quer ajuda? Não, eu já sei pedir. Fica aí. Então é bem legal ver a evolução deles, legal. Exatamente. E aí depois de Bournemouth e Oxford... Depois de Bournemouth, aí termina ali Oxford, né, na segunda semana, e aí a gente sai e vai para Londres, ainda na Inglaterra. Né? A escola mesmo faz esse traslado da gente de Bournemouth para Londres. E aí, quando terminar a segunda semana, o Valeriano vai ao nosso encontro, porque ele vai participar da Cultural Trip, que é a 3ª semana. O Valeriano vai para lá daí? Vai. Ele vai chegar na hora da parte, assim... Vai dar um hello pra gente na hora que tá tudo certo. Eu falei que ele... É essa parte que eu vou daí? Eu pra fazer o vídeo? Aí ele chega... E você também quer a parte fazer legal, vídeo, né? Cara, fazer o vídeo. E aí a gente vai para Londres. E em Londres, a gente fica 3 dias em Londres, em hotel, né? E fazendo as principais atrações. A gente vai para London Eye, Museu Madame Tussauds. Pra quem não sabe, London Eye, roda gigante. A roda gigante. Aquela roda gigante. Famosíssima. Aquela roda gigante. Gigante, gigantesca, exatamente. Essa tipo mesmo. 20, 25 em cada cápsula daquela. Mas é muito legal. Madame Tussauds, o Museu de Cera. Em cada cápsula? Porque da última vez... É um mini bondinho. Eu ano passado... Qual a altura dela, vocês lembram ou não? Ai, não sei. É muito grande, né? Mas ano passado, em janeiro do ano passado, eu levei um grupo com a Mani. E a gente entrou, e todo o nosso grupo entrou, e nós éramos 27, todo mundo dentro da mesma cápsula. Nossa, ninguém cara. ficou de fora. Aí eu falei, gente, o grupo tá todinho aqui, então é tudo isso. Tem banco, você pode ficar sentado, esperando ela girar e você vê todinha, muito legal. Aí a gente vai para o Museu Madame Tussauds, o Museu de Cera. A gente vai para o British Museum, que para mim é um dos melhores museus do mundo, Museu Britânico, que tem um andar inteiro só de Egito, de múmia. Para mim, cada vez que eu vou, eu descubro uma coisa nova nesse museu, entendeu? O que mais, Amanda? A gente vai em Piccadilly Circus, Covent Garden, que são umas regiões bem legais. Enfim, a gente vai bater perna. Faz um tour, né? A molecada cansa mesmo. Cansa mesmo. Cansa, fala inglês, fazer comprinhas, andar em Oxford Street, que é o máximo, cheio de loja. E é isso. E, e aí a gente vai estar sendo guiadas pelo mestre
Valeriano Valeriano. Martins, que sabe tudo. Sabe Conhece tudo de tudo. Londres. Tá em casa. Ele fala que é a cidade que ele mais conhece, Exato. tirando Cuiabá, é Londres. Então a Meu gente está em Deus. boas mãos. Estaremos em ótimas mãos. Depois de 3 dias, a gente vai fazer uma viagem que a moçada vai curtir muito, que é pegar o Eurostar. O famoso trem que passa Aquele- submerso pelo Canal da Mancha, Nossa, entendeu? que legal. E aí a gente vai para Paris, que é maravilhosa. Pouca coisa, né? Aí o que, Tá, que tem vamos lá pra na, Paris. que tem lá em Paris? que tem lá em 3 Paris? dias em Paris. São 3 noites em Paris, né? E aí, mais um dia que a gente vai fazer A Disney. a Disneyland, Disneyland a famosa Paris. Disneyland. E aí, Paris, já tá, outra coisa importante, no programa já vai estar incluso tudo isso, todos os passeios, todos os Tudo. ingressos, inclusive em Paris. O aluno vamos pra- só bota a mão no bolso se ele quiser fazer uma comprinha lá, alguma Exato. coisa. E Comida, tudo. Primeira e segunda semana tá incluso, né? Tá incluso todas as refeições nessas 2 semanas de estudo. Quando a gente vai fazer o programa cultural, como vamos Fica em ficar em hotel. hotel, é somente o café da manhã. Então aí, durante os passeios, a gente vai estar batendo perna. Então não tem nem como a gente colocar uma refeição, porque vamos estar andando pela região. Então a gente para num lugar Vai comer onde um cachorro tem, quente. onde Exato. tem É. e falamos, agora Que massa, façam o cara. almoço de vocês, ou agora vamos jantar, enfim. Mas na Cultural Trip, só café da manhã. Então, o dinheirinho ali é só nessa terceira semana ali. E é né? caro ou é barato? Como é que é isso aí? Eu acho que depende, Libras né? e euros. Libras e euros. Mas a gente sempre faz uma reunião de pré-embarque, 30 dias antes, vai ser no início de dezembro. E aí, nessa reunião, a gente fala qual seria uma média para eles Sim. levarem, entendeu? E depende muito do perfil do aluno. Nós já tivemos alunos que comprava 5 coisas para comer. E aí comia 3 e ficava caro. E a gente tinha aluno que comprava uma coisa ótima, comia bem e não pagava tão caro quanto aquele que quis, né, pegar O olho tudo. maior que a barriga, né? Exatamente. Então é muito do perfil do aluno. No início a gente tem que ficar meio que monitorando, porque eles querem comprar tudo ao mesmo tempo, entendeu? Quer comprar tudo tem direito. Na aí primeira acaba- semana, no primeiro lugar que vai visitar, que vai fazer compras, enfim, já quer comprar tudo, gasta A gente todo o tem que dinheiro. monitorar. A gente tem que ficar Isso de é olho. difícil, né? É. difícil segurar, né? É igual comida, como ela falou, já tem gente que compra um monte de coisa e joga. Então, para não ter esse desperdício, a gente vai sempre monitorando. Aí, terceiro, quarto dia, eles já entram No eixo. no eixo. E que mais? Ah, você perguntou para onde a gente vai. Então, ingresso para a Torre Eiffel, a gente vai para o Louvre, para o Museu do Louvre, vamos para Vamos Montmartre. ver a Mona Lisa no Museu do Louvre, né? E que é muito grande. A Laura falou do British Museum, mas o Louvre também é gigantesco. Eu já, Então, entrei, eu já entrei no Louvre umas 3 E vezes. conhece outras coisas, né? E a gente vai pro... Como é que é? Montmartre, que é o Montmartre. bairro francês, o bairro artístico lindo, e lá tem a igreja Sacré-Cœur, que é belíssima, que ela tem aquela escadaria, você vê Paris toda. Vai ter um passeio lindo no Bateau Rouge. No né? cruise ali no Rio Sena. Vai ter. Rio Sena? É, No Rio Sena, é isso mesmo. Que E, mais? a gente esqueceu de falar, mas em Londres nós vamos conhecer o estádio do Emirates. Ah, E que, né, meninos e meninas, né, que gostam de futebol vão adorar o estádio do Emirates, que é do Arsenal, do time do Arsenal. Então é muito legal que eles vão conhecer ali a história, né, lá dentro, e vão conhecer o estádio lindíssimo, maravilhoso do Arsenal, que é pela Emirates, né? Caramba, ano hein? passado o grupo nosso foi pro Chelsea, Chelsea, que é um time. Aham. Tem- É o Arsenal, né? Não, Não, mas tem Arsenal o Chelsea. Ah, o Chelsea. Eles foram no ano lugar do passado Chelsea. nós visitamos o Chelsea. E eu, que não sei nada de futebol, não sou ligada a futebol, não gosto muito de futebol. Cheguei no Chelsea, aí quando eu olhei, tinha um pôster gigante do Thiago Silva, é esse o nome? É, o Thiago Esse é o Silva. nome. aham. Gente, aí eu olhei e falei, gente, eu conheço ele. Já comecei a O chorar. brasileiro em todo lugar. Já comecei a chorar só de ver o pôster na entrada do Thiago Silva. E depois... Ele é lenda Você lá. sabe que é emocionante demais você fazer esse tour. Porque quem levou a gente foi um tour leader de lá. E aí ele leva a gente no vestiário e leva sala de massagem. Ah, e que vai legal. tudo, explica tudo em detalhes. Cada cantinho do estádio, eles um vão super saber. tour. Então, os meninos e as meninas enlouqueceram. Eu achei o máximo.
Eu tô na expectativa, porque falaram que eu nunca fui, vou conhecer Emirates, agora, né? o Emirates exatamente. do Arsenal, então vou chorar até. Vai ter brasileiro, será? Vai ter lá do Arsenal? Quem que joga lá no Arsenal? Ou já Não lembro jogou? agora. Porque não, se mas tem bastante. Se tem brasileiro, sempre tem pôster. Mas aí tem. eu já fico emocionada. O futebol é global, né? Exato, Futebol é mundial. exato. Né? É isso aí. E aí, destinos são esses, né? E aí, eu tenho... Aí nós vamos pra Disney, né? Você Ah, pra Disney, né? Um dia inteiro na Um Na dia Disney. inteiro. Disney, na Disneyland Paris. É a mesma coisa ou não? Como é que é? Cada Disney tem sua peculiaridade. Cada né? Disney tem mais de... Tem Disneyland Orlando, Califórnia, tem ela Disney foi- World Orlando. Ela foi tem- fundada na Califórnia, né? Que é a Ah, Disney Califórnia. World, é o que a gente chama. Disneyland na Califórnia, que é em E, Anaheim. Aí depois veio... Na Flórida, o Disney World, Aí que é o tem mais famoso. Aí tem a Disneyland lá Em em Paris. Paris. Tem e no Japão a Disney também. Japão. Que Japão. legal, não sabia disso não. E cada uma tem uma peculiaridade? Tem. Castelos são diferentes. Vocês já foram são... mais de uma? Você já foi? Eu fui em 3, né? 3? Eu não fui na do Japão. Eu só fui na de Orlando. Que Não, isso, a de Orlando, eu acho que eu levei uns 20 grupos pra lá. Meu Deus. Nos anos 90, principalmente. Laura, falando disso agora, eu sempre fico pensando, agora eu sou pai, né? Tenho uma filha de 4 anos. E eu fico pensando, cara, que dor no coração de pensar em mandar minha filha, porque hoje eu tenho medo até de deixar na escola. Como que é isso, cara, para os pais, assim, esse sentimento? Como eu vou que... te falar, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 14 anos, década de 80, não tinha celular que você podia fazer, conversar com seu filho toda hora, todo momento. Eu tinha que ligar, a cobrar para os meus pais, era caríssimo, uma ligação via Embratel, tanã, 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 tinha que aceitar a ligação. E Valeriano também é dessa época, né, que a gente tinha que ligar, cobrar para os pais e escrevia carta, não tinha e-mail. Escrevia carta? Mas o que acontece? Era tão bom, porque, claro, muito mais difícil, mas, por um outro lado, a gente tinha que se virar muito. E a gente tinha que amadurecer e conviver com aquilo. Não tinha como escapar, tinha que aceitar ou tinha que tentar mudar. Hoje em dia é muito mais fácil? Claro que é. Hoje em dia você vai mandar a sua filha daqui a 10 anos, ela vai ter 14, que era a idade que eu tinha, e você, imagina, daqui a 10 anos vai estar muito além Uma da tela tecnologia. enorme na sua frente. Entendeu? Hoje você Eu quero fala câmera com... para todo lado. Exatamente, mas aí é demais. É demais, Eu over, sei. não é? É Então, over. então, o que acontece? Por exemplo, Botar uma câmera nela. às vezes... Um localizador. Mas eu vou te falar, os pais sofrem muito mais que o aluno. Né? O aluno, eu acho que, assim, pelo menos eu falava, mãe, me dá um tempo. Me dá um tempo, deixa eu viver o meu intercâmbio, deixa eu sair, deixa eu fazer. Porque eu acho que os pais, que hoje em dia estão um pouquinho mais... A gente quer proteger. Demais. Exatamente. E a minha mãe, ela é super, hiper protetora, assim, quem conhece. Mas chegou uma hora que eu falei, mãe, eu vou te dar bom dia e eu vou aproveitar o meu dia no meu intercâmbio. Porque se eu ficar o dia inteiro te falando aonde eu tô, eu nunca vou aproveitar. Então, o que a gente fala para os pais, deem tempo para o seu filho viver as experiências dele. Porque se você ficar o tempo inteiro querendo controlar a experiência do seu filho, ele nunca vai ter uma experiência. E nunca vai mudar, e nunca vai, né? E a gente vê isso no camp. A gente vê isso no camp. Exatamente. Às vezes a gente está passeando e a moçada está ali no celular falando para o pai e para a mãe onde eles estão. Falando o que está acontecendo, entendeu? E não tá vivendo aquele passeio na galeria, no museu. E outra coisa, para facilitar a vida para os pais, todos os nossos grupos, antes do embarque, a gente faz 2 grupos. A gente tem um grupo de WhatsApp com os intercambistas, onde esse grupo é muito importante, porque é ali que a gente posta tudo. Informação. Olha, horário de Informações, saída, horário tem que levar, estamos indo para a praia, levar toalha de banho. Amanhã, não café sei- da manhã um pouco mais cedo, por Tudo causa disso. Tudo. Então, Então eles têm que estar sempre olhando. Tudo já E aí- roteirizado. E aí já começa aqui agora a mãe falando para mim, mas ele não olha no WhatsApp. Vai Ele não olhar. usa. Vai começar a olhar. Porque se ele não olhar, ele vai ficar atrasado, ele vai perder a hora, ele vai ficar para trás. Aí é onde o guri cresce. ele né? vê a necessidade, ele começa a ver que aí ele a precisa. mãe fala, ele só acorda comigo. Não, ele vai dar conta de acordar todo dia para aula. Porque se ele não acordar e não estiver na aula, ele não vai no passeio à tarde. Então, acontece, por exemplo, Nova York, ano passado, nós levamos 45. Aconteceu 1, 2 vezes
de perder aula, de chegar atrasado. Depois, eles começam a pedir para o colega acordar, botar o celular para funcionar, leva despertador, entendeu? Porque eles começam mesmo a ficar espertos. E às vezes eu acho que os pais, eles querem tanto proteger que eles acabam criando situações que os filhos já estão tranquilos para enfrentar. Exemplo, a minha mãe ficava, Amanda, mas você não come tal coisa, você não come tal coisa. Gente, eu comi tanto que eu voltei com 10 quilos a mais. Então, assim, lá você experimenta, você vai, ai, será que é bom? Você vai tentar. Então, o pai, ele quer proteger, ele quer, não, meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo. E na hora que o filho vê, ele faz tudo. Ele faz Meu tudo Deus, porque cara. ele quer aquela experiência, ele quer aproveitar. E o pai que fica segurando aqui. E relaxar, deixar o filho aproveitar, tirar as fotos, enfim. O Valeriano sempre fala uma coisa, principalmente na BEST, nós não mandamos os nossos intercambistas para camp, para high school, para sofrer. Não, ninguém tá pagando um programa de intercâmbio para ver o filho sofrendo, né? Mas, às vezes, tem uns perrengues que são muito importantes. Porque primeiro, você não vai ficar lá para sempre. Um camp desses dura 3 semanas, 2 semanas. Então, se acontece alguma coisa, um perrenguinho... E perrengue tem na vida, então já aprende a solucionar ali, entendeu? Ele vai voltar para casa, entendeu? E se ele vai para um high school de 5 meses, ele vai voltar para casa, né? Então, a gente fala, confia na gente também, né? Confia que nós vamos cuidar dessa moçada, o nosso papel é estar ali acompanhando eles. Precisou ir para o médico, outra coisa muito importante, eu já levei grupos que pegamos chuva no parque, ninguém vai se esconder, já está na montanha-russa, é para pegar a chuva mesmo ali, só que aí depois a minha intercambista atacou a sinusite, e aí? Aí eu fui para o médico com ela e com o staff. Fizemos a consulta, todos eles saem com seguro viagem, né? Com seguro saúde, então... sai com a sua farmacinha também daqui. Aqueles que estão acostumados a tomar aquele medicamento porque fica gripado. Acontece. Chegou lá, o clima é diferente, o corpo, né, fica gripado. Não tem. Os pais também têm essa. De, meu filho espirrou, leva no médico. Não. Seu filho espirrou, tá gripado. O que a gente pode fazer tem a enfermaria, talvez, da universidade, a gente leva ele lá e tal. Porque, como tá de distância, a gente entende que o pai fica um pouco mais preocupado, né? Mas a gente tá ali, monitorando, eles estão ali na nossa frente. Então, a gente vê quão sério é, né? Então, às vezes, o menino fala, eu espirrei, e o pai entende o quê? Tô morrendo. E não tá. E aí, meu filho, como é que você tá? Pai, tô meio gripado só, mas... Meu Deus! Nossa! Então, assim, confia na gente. A gente sabe, a gente tá na frente. E, às vezes, também, as crianças são um pouquinho, né? Às vezes fala que tá... eu tô com a garganta ruim. Porque não quer ir pra aula de manhã. Então, a gente sabe, a gente tá olhando pra cara dele, que sabe que não tá ruim. Então, a gente fala, olha, pai, ele tá bem, ele tá tranquilo, ele tomou medicamento, hoje ele vai descansar e tal... e aí o pai fala, então tá bom, vai me dando notícia. Então a gente tenta acompanhar. Eu acho que isso é muito importante vocês estarem juntos, né? Porque daí o pai... Eu já tive intercambista, por exemplo, essa história eu adoro. Agora já tem muitos anos, da BEST que eu levei, tem uns 10 anos já, foi um dos meus primeiros grupos. Como a intercambista filha única e o pai e a mãe assim morrendo de saudade dela, o que ela fazia desde o primeiro dia? Ela só reclamava do camp. Ela falava que o camp não estava legal, que o camp não... que isso, que aquilo outro, que ela queria estar com eles, que ela queria voltar, mas ela era que mais estava curtindo. E eu não entendia por que a mãe, quando falava comigo, porque como eu falei, existe o grupo dos intercambistas e existe o grupo nosso com os pais. Eu não entendia por que a mãe estava tão aflita, porque a menina estava muito feliz. No 3º, 4º dia, a mãe resolveu abrir o jogo e falar, Laura, ela está sofrendo muito aí. Ela não está interagindo, ela está sofrendo, o que está acontecendo? Aí eu falei, não, ela não está. Mas eu já entendi, eu falei, fica tranquila, porque ela não quer que vocês achem que ela está feliz demais sem vocês. Ela está curtindo muito. E aí a gente foi contornando e ela parou. Que legal, entendeu? Cara. Então é tudo isso. Você olha, quem vê a gente lindas nas nossas fotos no Instagram da BEST, nos nossos particulares, não vê que a gente tá o tempo inteiro. A gente acorda antes deles, a gente dorme depois deles, a gente tem que ficar monitorando eles para irem para os quartos. E é o tempo inteiro tirando foto, para os pais também perceberem, terem essa visão que a gente que tem. Vocês estão perto. Exatamente, né? Que a gente tá perto, que o aluno tá bem, né? Porque às vezes o aluno fala, eu não tô bem, aí ele tá num vídeo nosso lá sorrindo e pulando e todo grupo vai alguém da BEST junto.
Vai. Sim, todo o grupo da BEST. Aí, Da BEST. aí, às vezes, o pai chega e fala, mas eu queria que o meu filho... Tem um detalhe. Eu queria que o meu filho fosse para um Summer Camp agora em julho para o Canadá. Vocês têm? A gente não tem o nosso saindo daqui neste momento. Mas se você quer tanto que o seu filho faça um Summer Camp no Canadá, ok. A gente vai matriculá-lo, a gente vai mandá-lo para um Summer Camp individual que está acontecendo lá, mas ele vai voar sozinho ou você vai levá-lo, porque a escola vai esperar no aeroporto, entendeu? Só que não tem condições da gente ter vários grupos, né? E Mas essa esse prática... camp nunca é voltado para esse que a gente faz. Então, nunca é o nosso Winter Camp ou o nosso Summer Camp. Entendi. É só um extra ou a parte caso o pai queira muito que o aluno vá sozinho para aquele lugar. E essa prática de sempre ter um tutor, um group leader, né, como vocês falam, é normal? Como é que é isso? Quando é grupo nosso? Em todas as empresas? Em todas as empresas, sim. Quando manda a menores, quando chega num camp, se ele é o Winter ou Summer, sempre vai ter 1, 2, 3 adultos. Ano passado nós fomos em 3, porque a nossa equipe, somos nós 2 aqui, em Cuiabá nós somos 3, e em São Paulo nós temos 3 também. Na verdade, nós somos 6. Group leaders. 6 group leaders, entendeu? Caramba, Que a legal. BEST tem para mandar nos grupos. Da BEST. Da BEST. 6 Isso que mesmo. levam da BEST. Entendi. Aí, ano passado, como nós tínhamos 45 alunos, nós fomos em 3. E aí, a gente também tinha um grupo indo para Montreal. E foi outra group leader. Era Uma um vez grupo eu menor. tô perguntando que uma vez o Valeriano falou para mim que a BEST era uma das únicas da região, eu não sei, que mandava group leader da BEST. Exatamente. A gente, é porque a gente manda group leader saindo daqui, né? Porque existem alguns outros outras agências que saem grupos de pequenas pessoas, pequenos grupinhos de vários lugares e que juntam em um lugar e aí que sai esse group leader deste lugar junto com esse pessoal, né? Entendi. Então aqui não, aqui sai desde Cuiabá uma group leader com eles. Que conhece né? eles, que sabe o nome de todos eles, sim. que conhece pai, mãe, entendeu? Entendi. Porque, por exemplo, a gente tem Group Leader da BEST, que é nossa representante em Santos, representante presidente Prudente. A gente leva muito pessoal de Prudente, Santos, Guarujá, Ribeirão Brasil Preto. inteiro, cara? Sim. Ô, louco. Lembra quando a gente começou falando, nossa, vocês são a BEST? Acaba que vai ficando conhecido e a gente... Eu tô com uma menina de Belém do Pará que está conversando comigo, interessadíssima no Intercamp. Inclusive, ela está no nosso grupo já. Que legal. Entendeu? Então, é isso aí. Que massa. Gente, eu acho que podemos encaminhar para a abertura das vagas, abertura oficial, declarar... Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Declaramos aberta a temporada de Winter Camp Inglaterra e França 2025. Então, para você que quer, né, entrar nessa aventura aí junto com a BEST, né, procura lá o Instagram da BEST, procura o contato da BEST para mandar um WhatsApp lá que a galera do comercial vai atender vocês. Eu posso dar um oi? Claro. Rapidinho, porque eu estava esquecendo. Claro. Eu quero dar um oi para uma intercambista nossa de sucesso. Sucesso, Maria Eduarda Kreibich, de Sinop. Acho que ela tá aqui vendo a gente, não tá? Tá assistindo? Beijo, Duda. Manda lá, olha lá para ela lá, olha lá para ela Cadê? lá. Aqui, nessa câmera aqui, ó. Beijão, Duda! E o que acontece? A Duda, ela fez intercâmbio em uma escola maravilhosa que a gente tem no estado de Nova York, né? E voltou, um caso de sucesso, morou com uma família americana, foi muito legal, inglês, voltou tinindo. E a gente convidou a Duda agora lá em Sinop, ela está divulgando o nosso Winter Camp. Que legal. Ela conhece uma moçada, né, muito legal lá da cidade, a turma da idade dela, ela tem uma irmã mais nova também, convidando os amigos para participarem do Winter Camp. Então a Duda agora está divulgando a BEST. Duda é nossa embaixadora. Embaixadora nossa BEST. embaixadora BEST. E um abraço para os pais da Duda também. Que legal. Quero fazer uma pergunta antes da gente encerrar. Qual o maior benefício? Acho que qual a maior transformação, quando vocês falam, né? Volte diferente. Qual a maior transformação que um jovem, um adolescente que passa por essa experiência, quando ele volta, qual é a maior transformação que ele tem?
posso falar por mim, porque eu já fiz, e na idade deles, né? Maturidade. O aluno volta com um senso de independência, ele mais maduro, ele sabe como lidar com pessoas de forma diferente, socialmente também, ele é exposto ali a falar com outras pessoas, então ele volta mais comunicativo, né? Eu falo que eu fui um pouco mais tímida, eu voltei mais comunicativa, falava mais, conversava mais. Eu era a pessoa que chamava e puxava assunto. Então, assim, você volta com mais vontade, eu acho que, do mundo, da vida. Então, você conhece mais o mundo e você se volta... abre mais, exatamente. Você... Rola meio que uma emancipação, assim, então. Isso. Volta muito mais independente. A minha mãe fala que ela teve 2 filhas, uma que foi e uma que voltou. Caramba, né? Então, é muito legal. Você então, falou de emancipação... Você falou uma coisa que a minha mãe fala até hoje. Quando eu voltei dos Estados Unidos com 14 anos, quando ela me viu saindo do avião com um corte de cabelo que eu fiz lá muito além de fashion, e era ela que cortava meu cabelo até então. Era minha mãe que cortava meu cabelo. Então ali, ela viu aquele cabelo, ela falou: ai, perdi o cabelo, perdi. Tipo assim, eu acho que ela falou: perdi minha filha pro mundo. Cresceu. Porque é isso. Exatamente. Que ela falou. Eu acho que é a consciência de quem é você no mundo, entendeu? Quando você manda o filho pro exterior, ele vira um cidadão do mundo. Exatamente. Você sai desse pequeno casulo, mundo. Uma bolha, né? Casulo, e você aprende. Você sonha mais alto, você sonha... Porque você sabe que existe mais. Então, eu falo que eu sonhava até aqui. Hoje eu sonho até ali, até mais. Por quê? Porque eu sei que existe muito mais, porque eu conheci muito mais o mundo. Então, é muito legal a evolução do aluno que você vê, que saiu daqui quando ele volta. E mudando um pouquinho a ótica agora, na cabeça dos pais, assim, qual a transformação que gera na família, nos pais ali? O que muda para os pais quando recebem esse filho? Ai, não sei. Como te falar? Se eu for ver a visão dos meus pais... eu voltei, eu acho que eu sempre fui um pouco diferente dos meus irmãos, por conta dessa experiência tão nova, eu sempre fui aventureira, sabe? Eu acho que dos 3 irmãos, eu sempre fui a que fui para as divisas. Eu comecei a trabalhar cedo, eu comecei a dar aula cedo, eu escolhi um curso que, de repente, eu nunca me arrependi de ser professora num país que não valoriza a educação, mas eu fui uma professora que dei certo, eu escolhi os caminhos certos, né? E que me levaram a conhecer cada vez mais o mundo, e até a hora que eu vi que era o momento de finalizar com a empresa que eu tive durante 20 anos, eu fiz a escolha certa para mim, porque eu continuo, quer queira, quer não, trabalhando com adolescentes, com jovens, com intercâmbio, com viagens, que é um mundo que eu escolhi para mim, entendeu? Então, eu acho que é isso aí, os pais... Que legal. E eu acho que os pais, pelo menos a minha mãe, ela, depois que eu voltei, ela se acostumou com isso. Ela fala, Amanda... Ela também superou. Exatamente. Ela fala, a Amanda, ela faz isso porque a Amanda já viajou lá atrás, ela morou sozinha. A Amanda... Então, ela sente muito orgulho, assim, mas ela olha como um crescimento. Ela entende que foi um divisor de águas. Exatamente. Né? Ela fala, minha filha... crescida, nem parece, quem olha a cara dela nem pensa as coisas que ela já viveu e que ela já passou, então eles já olham a gente com um olhar mais adulto, mas ela já conhece mais coisas. Eu incuti na cabeça dos meus sobrinhos desde cedo a estudar inglês, a fazer intercâmbio, fizeram para os Estados Unidos, Canadá, já fizeram intercâmbio pela BEST, foram para Toronto estudando pela BEST. Nossa, olha... Que legal. Eu fico ouvindo assim, vou esperar fico pensando. Sua filha crescer. Eu não sei, ela vai, com certeza. Não sei se eu levarei, mas a Amanda levará. Eu vou levar. Ô, Laura, não, você também pode. Eu tô aqui só na academia, eu ainda quero levar muitos grupos. Toda vez que eu volto, eu falo, Valeriano, acho que esse é o último. Aí quando começa, eu olho, Valeriano, eu vou. Eu vou de novo. Eu já tô louca pra ir pro Intercamp. A gente nem foi pro Summer Camp, a gente já tá sonhando com esse Intercamp. Com esse Intercamp, já pensando no Agora você ainda. não sabe, a gente já está tramando o Summer Camp, julho de 2025, que se esse vai ser o Intercamp das galáxias, o Summer Camp do ano que vem, em julho, vai ser, assim, imperdível. Quem já fez Summer Camp com a Best vai repetir ano que vem, tenho certeza. Cara, que legal. Até os 17 anos, né?
Mas a gente só lança final de agosto. Surpresa. Gente, eu quero dar um testemunho aqui antes da gente finalizar. Eu me aproximei, né? A gente aqui da ARC, assessoria digital, a gente está aqui no Shopping Goiabeiras e a gente é vizinho de loja aqui, porque a Best também está aqui no Shopping Goiabeiras. E eu conheci o Valeriano, conheci a galera da Best, Amanda, Laura, Beni, Enzo, Danilo. Agora tem a Maria Elisa. E eu conheci essa galera e fiquei muito impactado pela forma como vocês trabalham, né? Pelo cuidado que vocês têm, pelo carinho que vocês têm, pelo amor que vocês têm, a paixão que vocês têm pelo que vocês fazem, né? O Valeriano, cara que me impressionou pela história e trajetória de vida dele. E aí fui conhecendo a empresa e tudo mais, né? E tudo que vocês semearam e estão colhendo até hoje. Então, para a galera que quer ter uma experiência de intercâmbio, eu tenho certeza, os pais aí, os filhos, podem ter certeza que estarão em ótimas mãos e serão muito bem cuidados, né? Que eu vejo vocês ali organizando cada detalhe de cada viagem. A né? gente nunca perdeu ninguém, a gente nunca deixou ninguém para trás. Não tem nenhum histórico? Não. Eu sempre falo isso para os pais, eu prometo que eu trago eles todinhos de volta. Que legal. E bom que você mencionou as pessoas da Best, porque é outra coisa, a gente tem tudo na Best. Tudo. Então, se você precisa de um visto para você ir num summer, num winter, tem lá na Best também. Aéreo, então é tudo com a gente. Então você não precisa sair da Best para você poder finalizar todo o seu programa, né? Lá tem todos os departamentos que você pode, que vão te auxiliar, né? Que te Estamos ajudam. com quanto tempo de live aí, Jack? 1 hora? 1 hora. 1 hora. Bateu 1 hora. Pronto. Galera, então é isso. As vagas para o Intercamp são 30 vagas para todo o estado de Somente. Mato Grosso. Somente 30 vagas. Então, para você que quer reservar a sua, corre, entre em contato, porque a galera já está entrando em contato. Quem está no grupo de Intercamp, foi eu que fiz o grupo com todo carinho. A gente que fez as comunicações lá do grupo, a gente que fez os criativos, então a gente pegou todas as informações. Então, quem está no grupo tem prioridade, né, para fazer contato. Nós estamos aí com a lá Best. no grupo, eu e a Laura. Então, caso queira entrar em contato no privado, né, e falar conosco. Exatamente. Então, o grupo tem prioridade. Esse grupo foi criado com muito carinho para receber vocês. A gente mandou isso para o estado de Mato Grosso inteiro. Então, eu acredito que vocês estão recebendo gente aí de pessoas novas. Sim. E tal. Então, é isso. As vagas estão abertas e nós podemos encerrar, né, e deixar a galera trabalhar agora, né? Com certeza. Sim. Então, finalizem, encerrem, manda um abraço para a galera aí. Então, obrigada pela presença de todos, aguardamos vocês, esperamos que você que está super animado para o Intercamp, converse com seus pais. E em janeiro, a gente está embarcando no dia 4 de janeiro de 2025 e no dia 25 de janeiro a gente volta para Cuiabá. Que legal. 3 semanas. Então, sai no dia 4 de janeiro. 4 de janeiro, chegamos em Londres no domingo, dia 5. No dia 6, a gente começa a aula lá em Bournemouth. Cara, tô com muita vontade de ir. Valeriano. Poxa, Valeriano. Fazer vídeo lá, Valeriano. Bom, certo? Então, pode ir? Obrigada, tá? Foi muito bom. Mais eu que uma vez agradeço estar vocês. aqui. A gente fica conversando horas contigo, Felipe. Exatamente. Valeu, obrigado, tá? gente. Obrigada, Luciano. Um beijo, obrigada, um abraço. Jack. E o Boss ali, olhando. Gostou, Boss? Isso aí. Bye, bye. Valeu, gente. Tchau pra vocês. Tchau. Tudo de bom. Bye. A hora que o Jack fala aqui. E aí?